Olá, jovem, tudo bem com você? E no vídeo de hoje eu estou com uma convidada muito especial, a minha amiga Caterine. A Caterine já fez participação comigo no vídeo falando sobre cabelos e tudo mais. E ela, gente, agora ela tem um IG muito legal, que é o @correndo para os 30. Onde ela dá dicas, gente, de cuidados com a nossa pele, porque assim, sabe, a idade vai chegando e às vezes a gente não tem aquele cuidado especial. Então ela tem um Instagram muito legal que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês clicarem e seguirem ela. E me sigam também, @jovenlilian. Mas hoje, aproveitando, né, o mês do Outubro Rosa, nós iremos conversar com vocês um assunto muito importante, gente. Vocês sabem que aqui eu abordo assuntos além de cabelo, sobre maternidade, dicas para tentante. E às vezes eu fico muito preocupada com os comentários que eu recebo de algumas meninas que, sabe, não estão cuidando, gente, de algo que é tão precioso pra gente, que é o nosso corpo, o nosso organismo. Então, daqui a pouco a Caterine vai contar a experiência que ela teve relacionada a esse assunto. Então, mas antes disso, já se inscreva no canal e deixa o seu like para poder ajudar na divulgação. Então, vamos ao vídeo de hoje. Vem com a gente. Como a Lilia me apresentou, meu nome é Caterine, lá do IG Correndo pros 30. Espero vocês lá, hein? Promessa é dívida. Eu tenho 29 anos, quase 30. Minha experiência quanto à saúde das mamas começou muito cedo, aos meus 16 para os 17 anos, mais ou menos. Foi quando eu sentia, né? Eu sentia muitas dores nos seios para menstruar, né? O que seria TPM, que a gente conhece. Graças a Deus eu nunca tive cólica, eu nunca tive enjoo, dores de cabeça muito forte. Eu senti umas dores na panturrilha, nas nádegas, mas uma dor assim descomunal nos seios, nas duas mamas. E aí, sempre muito preocupada, eu sempre fui muito preocupada com saúde, porque eu não podia sentir uma dor no dedão do pé que eu ia lá investigar. Ela é bem dessa, gente. Ela sentiu uma dorzinha e já sai procurando. Mas, na verdade, se todo mundo fizesse isso, ajudaria bastante Ajudaria também. bastante. Eu confesso que eu sou daquelas que vai no Doctoralha, baixa o currículo do médico pra ver o que o médico fez, onde estudou, o que faz. Eu sou podem me chamar de hipocondríaca, talvez, mas eu prefiro me cuidar. E aí nessa, eu pesquisei na internet, olha que na época a internet era discada. Gente, pra você ver que a nossa vida com 17 anos não era fácil. Você que tem celular, smartphone, meu bebê, aproveita, tá? Porque a gente tinha que estar exatamente da internet discada. E aí eu fui na Lan House na época, porque não tinha celular pra acessar a internet. E eu via, e também tinha uma propaganda para as meninas da nossa idade, né, de 29, 30 anos, e para as mais velhas, vocês vão lembrar de uma campanha que tinha, né, que era um disco azul, 2 discos azuis com ponto no meio, aquela campanha Eu Tenho que Peito. na época tinha anel, tinha brinco também. E a campanha chamava Eu Tenho Peito, e aí tanto mulheres quanto homens, porque para você que não sabe, né, existe câncer de mama masculino também, né, então todo mundo fazia parte da campanha. Eu lembro que o Márcio Garcia fazia parte da campanha, atrizes famosas da época faziam parte da campanha. E aí eu me interessei, e eu sentia muita dor. E aí eu vi que existia o autoexame, que você pode fazer em casa o autoexame, deve fazer o autoexame, né, uma vez por mês, uma semana após menstruar, porque aí as mamas vão ter desinchado, né, todo aquele processo da TPM, da pós-TPM, da pós-menstruação, né, quer dizer, vai ter passado, você deve fazer. E aí eu fui ver na internet como fazia. E aí, bobinha, eu achei que era só dor, não ia ter nada. Coloquei a mão aqui na cabeça, fui fazer o movimento do autoexame. Pra quem não sabe, você coloca a mão na cabeça, vai com 2 ou 3 dedos, como as suas digitais, você vai caminhar com os seus dedos. Gente, antes de mais nada, eu não sou mastologista, tá? Eu não faço parte da área médica nem da biológica, embora eu tenha tido vários contatos com a área. O que aconteceu com ela. Exatamente, a minha experiência, porque eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de pesquisar muito sobre as coisas. E aí eu vi um videozinho como fazia o autoexame. Você bota a mão na cabeça, você vai pro espelho, você coloca as duas mãos na cabeça e você vai olhar para as mamas no espelho. Gente, se olha, é importante você conhecer o seu corpo. Ninguém melhor que você para conhecer o seu próprio corpo. E aí eu coloquei. Aí eu olhei, tá, minhas mamas estão legais, aparentemente não tem
nenhuma descamação, não tinha ferida, vermelhidão, inchaço, o bico do peito tava normal. Comecei, aí tá, beleza, tirei e fui. Aí você vai caminhando, né, fazendo o percurso. Você vai rodear a sua mama toda até chegar no bico do seio. E foi o que eu fiz, aí apertei e tal, pra ver se saiu algum líquido. Nesse caminhar, mais ou menos nessa região aqui, eu achei um caroço. Aí você já... Aí eu, 16 para 17 anos, achei um caroço na mama, pronto, eu vou morrer. Quem disse que eu contei pra minha mãe? Não. Eu ficava em casa assim, ó. Porque na verdade a gente demora um pouco pra, tipo, será que é mesmo? Não, e você tem medo, né? Meu Deus, pronto, vou descobrir, eu vou morrer. Não quero descobrir. E o meu nódulo, né, que era um nódulo, eu conseguia mexer com ele. Eu não mexia, gente, de fazer andar na mama, mas eu conseguia jogar pra cima, jogar pra baixo, jogar pra cima, jogar pra baixo. E pasma, mas ele mais ou menos tinha esse tamanho aqui assim. Caraca. Ele era grandinho. Eu lembro que mais ou menos pra eu poder dizer pra minha mãe, quando minha mãe me pegou mexendo no peito, né, porque foi assim que se descobriu, era o lick papezinho que a gente usava na escola, ele tinha mais ou menos aquela circunferência, então ele era grandinho. E aí minha mãe me pegou mexendo no peito, perguntou o que era e eu falei que eu estava com um carocinho na mama. E aí eu fui na ginecologista. Ali naquele momento você já percebeu que a sua mãe ficou... Não, minha mãe não levou muito em consideração, assim... Não que ela não tenha levado em consideração a minha queixa, porque a primeira coisa que ela fez foi me levar na ginecologista. Ela levou em consideração a minha queixa. Mas ela achou que não tive... legal, vamos contar com informaçãozinha porque tá pra menstruar, ou acabou de menstruar, ou tá menstruada, e é assim mesmo. Né, gente? É normal sentir dor. E aí eu fui na médica, na ginecologista. A ginecologista, eu considero que ela foi um pouco negligente porque ela não falou. Eu falei que tinha um nódulo lá, que tinha um nódulo. Eu senti um carocinho. Ela disse que não tinha, mas na guia médica pra fazer ultrassonografia estava lá escrito presença de nódulos. Quando eu peguei na ultrassonografia, eu disse, meu Deus, tem nódulo, eu vou morrer, eu tô com câncer. Aí dobrei, eu sei que no dia foi um chororô do lado de fora do consultório. Minha mãe ligou. Gente, essa parte do chororô eu posso imaginar, porque, abrindo só um parêntese, né? Uma vez teve uma comemoração dos adolescentes na igreja e a Caterine foi ler uma carta de Dia das Mães. Eu me lembro que no meio da carta ela começou a chorar, a mãe dela começou a chorar, depois todo mundo acabou chorando também. Eu olhei pra baixo com o celular. Enfim, todo mundo começou a chorar, então imagina ela olhando o exame e vendo o nódulo lá, gente. Aí, pois é, aí, isso não era nem o exame. E aí, tava lá na guia pra fazer o exame. Lá vai Caterine e mamãe marcar a ultrassonografia. A gente marcou a ultrassonografia, era um médico já, um coroa já. E aí ele foi, me deitou, mandou eu colocar também as mãos na cabeça, que é assim que o ginecologista ou mastologista te examina, faz, né? Você deita na maca e ele vai, né, mandar você colocar a mão na cabeça, atrás da cabeça e ele vai dedilhar, né, a sua mama, ele vai, né, esquadrinhar a sua mama pra ver se ele acha alguma coisa. E aí foi quando ele foi fazer a ultrassonografia, porque a mamografia é a partir dos 35. E na ultrassonografia, que é um exame super tranquilo de se fazer, não é invasivo, não é nada invasivo, a mamografia também é tranquila. Eu tive a experiência de fazer a mamografia até mesmo pra ver como é que era. Eu só fiz só a ultrassonografia das mamas, por causa também, quando eu tomei o anticoncepcional, eu tive uma inflamação nos seios também. Então eu também tive que fazer e é super tranquilo também. Principalmente pra quem é tentante, tem que fazer também. Tem que fazer. E te dizer, gente, mesmo pra você que não é tentante, faça. Uma vez por ano não te custa muita coisa. Ah, é caro, marca pelo SUS. Vai demorar? A gente sabe que vai. Mas tem como programar Tem como programar antes, exatamente. Você, eu vou levar 6, 7, 8 meses pra fazer. Agende, espere, faça. Porque câncer de mama não dá só em mulheres acima de 35 anos. Exatamente. Eu conheci uma moça que infelizmente faleceu antes dos 30 com câncer de mama nas duas mamas. E aí? Exatamente. Infelizmente ela descobriu muito tarde e entrou em metástase, né? E de uma mama passou para outra e depois passou pro corpo inteiro. Ela não teve chance de cura, ela faleceu e ela tinha menos de 30. Eu lembro que na época eu devia ter uns 15, 16, ela morava perto de mim. Aí voltando pra mim, fui fazer ultrassonografia. E aí, sabe aqueles médicos super coroa, assim, rabugento, duro logo? Você tem nódulo na mama. Eu, pronto, eu comecei a chorar quando eu fui no consultório. Lá na hora do exame, eu vou morrer. Ele, não, fica tranquilo, uma cirurgia resolve. O Senhor do céu! Que... Como assim uma cirurgia resolve? Cirurgiazinha simples. Aí a minha mãe
pegou indicação com uma amiga nossa pra eu ir no ginecologista que era mastologista. Pra quem não sabe, gente, por mais que o ginecologista ele examine a sua mama, ele seja um profissional capacitado para cuidar também, né, da saúde dos seios e verificar se há alguma coisa ou não, o mastologista é o profissional específico para cuidar da mama. E aí, esse ginecologista também tinha especialização em mastologia, e lá vai Caterine. E nós fomos lá. E graças a Deus, você deve estar pensando agora que, meu Deus, ela vai contar uma história de superação e tristeza. Não, graças a Deus. Eu não tive câncer e não tenho câncer, mas eu tenho que fazer acompanhamento uma vez por ano. Né? É lei, é religioso, tem que estar lá no ginecologista para fazer o acompanhamento. Aí eu lembro que eu levei a ultrassonografia, né, pro mastologista, e ele falou assim: Caterine, fica tranquila. Tem sim 2 nódulos, um em cada mama. O nódulo da mama esquerda tá com 3 centímetros e o nódulo da mama direita tá com 9, tá pertinho de chegar a 1 centímetro. Vamos ficar tranquilos, não é câncer, fica tranquilo, é benigno, e o nome que se dá é fibroadenoma, que é um nódulo hormonal, que os nossos hormônios podem entrar em choque, né, e produzir esses nódulos, esses carocinhos, esses cistinhos, digamos assim. E ele é gelatinoso. Só que o nódulo começou a crescer, o de 3 centímetros, ele foi para quase 5, e por baixo dele eu senti que tinha um outro pequenininho. E aí foi realmente constatado, eu fiz a ultrassonografia e Caterine foi pra mesa de cirurgia. Eu fui fazer Não teve cirurgia. como escapar realmente dessa parte, né? Porque o que ia acontecer comigo? O nódulo ia crescer, e eu tenho um plano de saúde, e aí o nódulo ia virar problema estético, ele poderia deformar minha mama, e eu poderia vir a sentir dor, porque graças a Deus eu nunca senti dor com o nódulo. Incrível. Até eu ter a primeira formação do nódulo, eu sentia dor. Depois que o nódulo criou, eu já não senti mais dor na mama. Não sentia mais a mama. Passou, né, aqueles sintomas de TPM em relação à mama. E aí eu fui pra cirurgia super simples, 20 minutos, um corte superficial, a anestesia, na verdade, eles me deram um calmante para depois da anestesia local, eu dormi na cirurgia. E eles tiraram os 2 nódulos, parecia uma bolinha de gelatinosa. Eu lembro que o médico mostrou o copinho assim pra mim, mas tava meio apagada. Da anestesia, associar muito bem. Deu pra associar, mas no mesmo dia, em menos de 24 horas, eu saí do hospital. E hoje eu faço acompanhamento, né, com ginecologista, mastologista, é de lei todo ano eu vou no ginecologista. Por exemplo, eu fui em janeiro agora desse ano. Em outubro eu já tô com consulta marcada de novo, eu não espero nem fazer um ano. E aí ela é mastologista também, e ela faz o autoexame, e todo ano eu tenho que fazer a ultrassonografia em minha categoria BIHARDS 3. Porque hoje em dia eu não tenho só um nódulo, eu tenho mais de 10. Tenho mais de 10 fibroadenomas na mama, nas mamas. Minhas mamas não são grandes e eu comporto aí pelo menos 10 fibroadenomas. Eita! Uma palavra, eita. Eita! Graças a Deus, gente, eu não sinto dor, eu não sinto nada, não é câncer. Geneticamente falando, né, pelo que eu já li, pelo que eu já, né, procurei, né, me informar com médicos, o meu TCC é na pesquisa de câncer, né, embora não tenha nada a ver, eu fiz um trabalho sobre genética do câncer, genômica do câncer, e a gente vê que um tumor benigno, a carga na genética dele é benigna, e o maligno, ele é maligno. Né? Uma coisa não vai virar outra, mas... Não tem como evoluir de uma coisa pra outra. Não passa de uma coisa pra outra. Bom, até onde eu sei, se eu estiver errada, me corrijam, por favor, aí nos comentários. Mas assim, uma coisa não vira outra, e o fibroadenoma, ele não vai virar câncer de mama. Mas eu tenho que estar atenta, porque se o meu corpo, ele produz, né, ele já tem essa tendência, por que eu não vou olhar, né, com mais carinho a situação? Então, todo ano eu faço a ultrassonografia, a minha BIHARDS 3, a categoria, ela vai de BIHARDS 1, que é assim, a mais leve de todas, até a BIHARDS 5, que é a que ninguém quer ver, que é o câncer. E assim, Caterine, agora uma mensagem, tipo, final de alerta que você deixa pras meninas. Então, a mensagem final que eu deixo pra vocês, independente da idade, vá ao ginecologista, vá ao mastologista. Se você tem menos de 35 anos, faça anualmente a ultrassonografia. É rápido, é indolor, você não vai levar radiação nenhuma e você vai estar cuidando de si mesma.
Para você que tem mais de 35 anos, faça a mamografia. É uma vez por ano, são 2 chapinhas, né? Eu fiz a mamografia na época para ver como estava por dentro, né, do nódulo. Não machuca, e olha que eu tinha uma mama bem menor, porque já tomei anticoncepcional, eu engordei, eu cresci. Então, na época são 2 chapinhas que ela dá uma pressionadinha no seu seio, vai bater aquela foto, a fotinha, e vai fazer a foto, e o profissional vai analisar. E cuidem da saúde de vocês. A minha experiência foi boa. Eu, graças a Deus, eu não sofri nada, minha cirurgia foi super rápida, eu não sinto dor, eu acompanho ele, né, a minha categoria é BRADS 3, então eu tenho que acompanhar, né, pelo menos de 6 meses ou uma vez por ano, mas se fosse o contrário, exatamente, né, eu teria descoberto no início, mas e você que de repente está em casa, chateada, de repente amuada, não quer contar pra ninguém, não pede ajuda de ninguém, não vai no hospital, não vai ver um médico, porque tá com medo do que você possa ter. Vá, porque se você tiver no início, é muito mais fácil de cuidar. Agora você imagina, você de repente é casada, de repente você tem filho e você deixar todo mundo aí, né? E outra pergunta também que, como eu sei que o canal também ele é voltado para assuntos de tentante. O que você teve, Caterine, de alguma maneira você chegou a pensar que isso fosse impossibilitar você futuramente de engravidar? A ginecologista chegou a conversar com você? Porque assim como você tem uma tendência a ter, no caso, produzir vários hormônios, a gente sabe que a questão hormonal, ela atrapalha algumas mulheres a engravidar. Então, quanto ao fibroadenoma, não. Porque é uma coisa específica para a mama. Mas se for o caso de cisto em ovário, aí a coisa muda de figura, até porque faz parte do aparelho reprodutivo. Mas assim, fibroadenoma não me daria nenhum problema, tanto que eu não tomo remédio, eu nunca tomei remédio para diminuir o nódulo, alguma coisa assim. Então não tem problema em relação a engravidar. Mas em relação à sua saúde, porque já pensou se você engravida, né, e de repente ao mesmo tempo, como eu já vi vários relatos, tá grávida e pá, descobre o câncer. É super complicado, né? Mas assim, graças a Deus não impede em nada, né, quanto à gravidez, não tem relação nenhuma. Eu fiz a pergunta porque hoje você disse que ainda tem alguns nódulos no peito. E a gente sabe, né, que na gravidez começa a produção do leite, então... Sim, não atrapalha na produção do leite, não atrapalha. Você vai poder, se você por acaso tem fibroadenoma, não vai atrapalhar no período de amamentação. Seu filho vai poder amamentar normalmente, né, a não ser que você faça uso de algum remédio. E aí teu ginecologista, teu mastologista, o obstetra, né, e você. Né, ele vai ver o que é melhor. Mas se você não tomar nenhum remédio, não tem que se preocupar, vai poder amamentar normalmente, vai produzir leite normalmente, tudo normalmente. Então, jovem, eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado a vocês, pelo menos a ter um ponto de alerta, como é muito importante a gente cuidar do nosso corpo. Meninas, gente, por favor, vá ao ginecologista pelo menos uma vez ao ano, é muito importante, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, se inscrevam aqui no canal e sigam, fala um pouquinho do seu Instagram rapidinho. O meu Instagram é o Correndo Pros 30. Quando vocês forem ver, né, o Instagram, as fotos, vão ver a descrição que eu estou prestes a fazer 30 anos, em abril eu completo os 30. E aí eu nunca tinha me ligado nessas coisas de cuidar da pele, graças a Deus eu nunca tive problemas grandes com espinha. Mas aí você vai notando o pezinho de galinha aqui, o bigode chinês vai marcando, o rostinho vai caindo. Aí eu decidi, né? Poxa, vou aprender e vou aproveitar e entrar nessa onda aí. E aí o meu Instagram é voltado para skincare, né? Que é o cuidado com a pele. Mas eu falo assim, né? São dicas acessíveis, né? Não é nada que vai furar o seu bolso, não, fica tranquilo. Favor. Porque aqui a gente chama assim blogueiras que a gente gosta da acessibilidade pra todos. Pois é, gente. Tem produtos caros, mas tem produtos baratos no mercado também que são muito bons. Não que você não possa adquirir um produto caro. Mas todo mundo gosta de uma economia, né? Jovens, muito obrigada mesmo pela atenção de vocês e mil beijos. Tchau, tchau.